Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Teorema Fundamental do Cálculo e já vamos ver algumas outras regras para resolver integrais. Bom, a aula passada, recordemos, né, que nós vimos a primeira definição de integral, né, integral definida, que é quando essa integral definida ela foi construída via uma soma de rima, né, o limite de uma soma de rima, e ela poderia me dar dois tipos de informações. O cálculo de áreas, né, generalizando aí o encontro de áreas, quando os lados, né, da minha figura no plano são curvas, né, dadas por aplicações, no caso, e uma outra estrutura que é a diferença de áreas, né. Hoje, aí você poderia me perguntar assim, nossa, professora, mas sempre que eu for calcular uma integral, eu vou ter que fazer aquele limite de soma de rima? Porque a gente observou que, inclusive, quando nós estávamos calculando aquele limite, nós nos a gente se deparava com o quê? Com uma soma finita que a gente precisava de fórmulas, que a gente precisou de ajuda do princípio de indução finita, por exemplo, né? Aqui, o teorema fundamental do cálculo, bom, é por isso que ele chama fundamental, né? Ele tem esse nome, não é por acaso, por dois motivos. O primeiro de tudo, ele que é o teorema que faz a relação do cálculo 1, que é aquilo tudo que nós estudamos de limites e derivadas, né? Com o cálculo integral. E é por isso que a matéria que a gente vê durante a nossa graduação chama cálculo diferencial e integral, né? A gente precisa da teoria diferencial para construir toda o cálculo integral que nós vamos ver em cálculo 2, né? Então, não é por acaso que esse teorema chama fundamental. Segunda coisa, ele responde a pergunta que eu acabei de dizer para vocês sobre será que eu vou precisar sempre, para encontrar uma integral, né? Que até agora nós sabemos da integral definida, eu vou precisar de um limite de soma de Riemann, eu vou ter que pegar um intervalo, vou ter sempre que particionar ele, vou ter que achar os retângulos e todo aquele trabalho todo. A resposta é não. E graças ao teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele não só vai conseguir, na verdade, ele vai conseguir duas coisas. Ele vai conseguir garantir para mim que toda função contínua, ela admite uma integral, tá? Notem que eu falei admite uma integral, admite uma primitiva, não necessariamente definida dentro do intervalo, que isso é uma coisa muito mais forte. E a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, ele vai me dizer o seguinte, olha, caso você tenha uma integral definida, vai ainda existir a primitiva, por garantia da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, e desde que você conheça essa primitiva, já vai ter uma formulazinha pronta para você encontrar a integral definida que a gente tinha visto lá na soma de Riemann. Por que eu estou deixando claro essas construções? Porque a integral não definida, ou simplesmente integral, que nós falamos, ela é um caso mais geral da construção que nós fizemos na aula passada. A gente vai perder a noção de área e de diferença de áreas, porque nós não vamos mais pedir que a nossa função esteja limitada dentro de um intervalo, tá? O domínio dela, estou querendo dizer, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar a ideia da construção, dada uma função contínua, dentro de um intervalo, nós vamos produzir uma função chamada função área, e a partir dessa função, eu vou provar a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, que me diz o quê? Que qualquer função contínua, não necessariamente cujo domínio é um intervalo fechado da reta, ele vai admitir uma primitiva. Então, desde que a função for contínua, eu consigo uma primitiva ou consigo calcular a integral dela. A segunda parte do teorema fundamental do cálculo, vou repetir novamente, caso eu tiver uma integral definida, eu também vou conseguir calcular, tá? Vou garantir a existência da primitiva pela primeira parte do teorema e pela segunda parte que nós também vamos demonstrar,
a gente consegue uma formulinha para encontrar o valor da integral definida, e assim a gente não precisa calcular aquele limite enorme da soma de rima, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero que vocês considerem deixa eu deixar um pouquinho mais grossa a caneta. Uma função contínua em todo t pertencente a um intervalo fechado AB, tá bom? A partir dessa função contínua, eu vou definir uma outra função g, tá? E sai desse intervalo, chegando na reta, tá? E cada x eu vou associar a g de x, a integral definida, começando do A até esse x que está aqui dentro da minha função que eu tomei. Tá bom? Então, a partir do momento que eu vou escolhendo valores para x, aqui dentro desse intervalo, eu vou ter uma integral definida. Então, se eu pegar o x1 dentro do AB, eu vou ter g de x1, a integral de A a x1 de f de t dt. Tá? Em outras palavras, bom, a gente sabe que quando a gente escolhe um valor x, isso aqui dá uma integral definida, do A até esse x que eu escolhi, e a gente sabe que a função vai dar área ou diferença de áreas, né? Então, só para a gente poder enxergar aqui o que está acontecendo nessa função g, eu vou pegar uma função completamente positiva, mas a f não precisa ser necessariamente positiva, tá? Então, eu vou ter a minha função f dentro do intervalo AB, tá? E à medida que eu vou escolhendo pontos aqui dentro, eu vou ter quem que vai ser minha g. Bom, se eu escolhi o valor x1 dentro do AB, o g de x1 vai ser a integral de A até x1 de f. No nosso caso, como a gente está assumindo positiva só para enxergar a visualização, vai ser o cálculo dessa área aqui, né? Que é a integral de A até x1 dessa função. Vai ser esse pedacinho aqui, né? A área vai dar o g de x1, tá? Se eu pegar um x2 e aplicar a g de x2, a g de x2 vai ser a integral de A até x2 da minha função pela definição. Então, na verdade, vai ser a área dessa região, inclusive esse pedacinho azul, né? Então, o rosa vai ser o A2, vou pôr A1, A2, G de x2. E se eu escolher até o B, né? Olha que interessante, se eu escolher o x sendo B, então a G de B vai ser quem? A integral de A até B da f de t dt, que é exatamente a região da área delimitada pela f no intervalo AB, tá? Então, notem que, à medida que eu estou na definição da G, à medida que estou mudando o x, eu estou tendo diferentes áreas ou diferentes diferenças de áreas para calcular. Ou seja, eu estou variando essa região. Então, essa minha função
varia a região, varia a área, varia a diferença de áreas. Então, por isso que eu falo que ela é a função área ou a função diferença de áreas, tá? À medida que eu mudo, que eu vou variando a escolha do meu X dentro do AB, eu vou tendo essas regiões diferentes, tá bom? Por que que eu estou fazendo isso? Porque, gente, essa G eu vou provar que é exatamente a primitiva ou a integral, o valor da integral do teorema fundamental do cálculo, tá? Então eu vou pegar aqui uma F de A em B em E contínua, tá? Não necessariamente positiva. E eu vou considerar agora essa função definida. Essa função aqui precisa ser contínua, né? No T, tá bom? Então, essa função aqui é a função que eu vou chamar de função área, caso essa F seja positiva, né? Ou diferença de áreas, tá? Então, muito importante que a gente saiba e entenda essa variação dela, tá bom? Aqui eu dei um exemplozinho só para vocês calcularem, tá? Muito simples, só aplicar os valores na G. Os valores que eu apliquei em x1, x2 para enxergar a área, eu dei um exemplo aqui com uma função particular, tá bom? Bom, é o seguinte, teorema fundamental do cálculo, o que, que eu preciso de hipótese, tá? Essa função contínua, tá? O que, que eu preciso para a receita do bolo? E essa função que eu defini a partir dela, tá bom? A função área e diferença de áreas. Bom, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo fala assim, se essa f for contínua em AB, então essa função g que você acabou de definir vai ser contínua, derivável em AB, e a derivada dela vai dar a função. Ora, o que, que é uma primitiva ou integral para mim? Tá? O que, que é isso aqui? Por definição, a primitiva ou integral de uma função, de f, desculpa, de f, vai ser uma função, sei lá, vou chamar de fona, tá? Definida no mesmo intervalo que elas estão definidas, tá? Tal que a derivada dela vai me dar a função de dentro da integral. Vou ter. Tá? Olha que massa. E então, o que, que o teorema fundamental está me dizendo? Que essa G que a gente construiu, ela é exatamente a primitiva da função que eu escolhi contínua dentro de um intervalo, tá bom? Bom, então aqui eu sei que vocês não são muito fãs de demonstração, mas eu acho muito importante a gente fazer, principalmente quando elas usam resultados importantíssimos que nós vimos em cálculo 1 junto, semestre passado, né? Aqui nós vamos usar um teorema muito famoso que nós vimos em cálculo 1, que era o teorema do confronto, ou muitas vezes em alguns livros chamado de teorema do sanduíche também, né? Que falava o quê? Que se a gente tivesse uma desigualdade entre três funções e os limites para x tendendo a algum valor das funções dos extremos, elas existirem e forem o mesmo valor, então o limite da função que está entre essas duas funções na desigualdade também vai valer o mesmo resultado. Não é isso? Bom,
Então, vamos lá. Aqui, eu estou considerando a função área, tá? A função área, ou diferença de áreas, tá? Essa daqui é a minha F, tá? Dentro do intervalo AB. Escolhi um valor X, tá? Um valor X. E escolhi um valor X mais H. Como assim, professora? Bom, eu estava no X, eu estava aqui no X, eu comecei a caminhar para frente, estou assumindo que esse H é positivo, tá? Comecei a andar para frente e cheguei num X mais H, para algum H, tá? Para algum H positivo. Professora, mas se eu andasse para cima, não tem, se eu andasse para trás, não tem problema nenhum. É que a gente, quando está caminhando, a gente sempre toma como base a gente caminhar para frente. Quando você vai fazer uma caminhada na orla, aí você chega na sua casa e fala assim: nossa, eu cansei, eu andei menos 10 quilômetros hoje. Você não fala isso, você fala que você andou 10 quilômetros. Tanto para frente, tanto o sentido Jaraguá, quanto sentido Ponta Verde, né, para frente ou para trás, depende de onde você está, você fala que andou 10 quilômetros, você não fala que andou menos 10. Então, é só, sem perder generalidade, assumir que esses passos que você caminhou aqui são positivos, tá? Então, eu peguei o valor X, quero escrever um pouquinho maior, esse escolhi o valor X e andei, a partir do X, andei um pedacinho, tá? Na hora que eu ando esse pedacinho, né, e eu faço aquela construção do retângulo superior que a gente fez, só para esse retângulozinho aqui, tá? Esse retângulozinho aqui é um pedacinho da área, né, dessa região delimitada por F no intervalo AB. Só isso, tá? Então, eu escolhi esse X e esse X mais H dentro do intervalo AB, tá? Aberto, sem pegar os extremos. E eu vou mostrar primeiro que o G', que é a derivada dessa G que eu tô tomando, essa aqui, ela vai ser, quando eu derivar, vai me dar exatamente a F que eu tomei, tá bom? Ou seja, quando eu estiver pedindo agora para calcular uma integral para vocês, vocês não vão mais pensar necessariamente em área ou cálculo de áreas. Vocês vão pensar assim: qual é a função que eu vou encontrar, tal que a derivada vai me dar a minha funçãozinha que está dentro da integral. Então, vou repetir. Quando eu pedir para vocês calcularem uma integral agora, note que eu não estou falando especificamente de integrais definidas. Uma integral qualquer, definida ou não. Quando eu pedir para vocês calcularem uma integral, vocês vão em busca de uma função, tá? De tal forma que esta função que você está indo em busca, a derivada dela é a própria função de dentro. O teorema fundamental do cálculo, ele não só mostra que para qualquer função contínua existe essa função chamada de primitiva ou de integral da função, e ela é dada por essa carinha dessa G que nós construímos anteriormente, tá bom? Bom, eu quero mostrar que a G' dá a F, certo? Bom, gente, G' é a derivada de uma função. Essa função é feia? Que é uma função que está dependendo de uma integral? É, mas é possível a gente gostar disso aqui também, né? Ou não precisa amar, a gente pode só aguentar de maneira sem dor, né? Tá bom? Bom, o que é G' para mim de cálculo 1? G' de x? É o limite, lembra? De h tendendo a zero, de g... Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. G' de x é o limite de h tendendo a zero, de g de x mais h, menos g de x, sobre h, né?
Bom, é isso que eu vou construir. Primeiro eu peguei esse termo, tá? Depois eu vou passar dividindo um H, certo? E depois vou jogar o limite, tá? Bom, por definição, deixa eu apagar essas rabisqueiras que eu faço aqui. Por definição, a minha g de x é essa daqui. Então, a minha g de x mais h, aonde tiver x na minha função, eu vou substituir por x mais h. Então, vai ficar a x mais h de f de t dt. Tá aqui, certo? A g de x é essa aqui mesmo, menos, estou copiando ela aqui. Bom, naquelas propriedades da aula passada, quando eu tenho g de a, b mais c de f de t dt, isso é a mesma coisa que a integral de ab de f de t dt, mais a integral de b opa. Não. Bom. Bom, então vamos lá. Então, eu tenho a derivada desse jeito que eu vou construir. O g de x mais h tá aqui, né? E o g de x é dado por esse cara aqui, tá bom? Bom, mas quem que é... Bom, e aí, por propriedade, eu posso quebrar essa integral, essa propriedade está na aula passada, tá bom? De a até x e de x até x mais h. Esse cara aqui é esse cara aqui, tá bom? Menos essa integral aqui, tá? Bom, mas esse termo aqui é igual a esse termo aqui, só que esse termo está com o sinal trocado. Então, eu posso cancelar, me dando que esse pedacinho aqui vai ser essa integral definida aqui para mim, de x até x mais h, tá bom? Bom, mas eu quero agora, antes de jogar o limite, eu quero dividir por h. E eu posso fazer isso, porque sem perda de generalidade, eu estou assumindo o h positivo, tá bom? Bom, na hora que eu passo dividindo aqui, eu tenho que passar dividindo aqui e passar dividindo aqui. Só que passar dividindo aqui é a mesma coisa de escrever de 1 sobre h integral de x mais h, né? Certo? Que foi o que eu escrevi aqui, tá bom, gente? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu fico rabiscando, fica confuso. Então, eu cheguei nisso aqui. Agora vocês guardam isso numa estrelinha no fundo do coração, que já já a gente vai usar de novo, tá bom? Por outro lado, dentro desse intervalo x mais h que a gente está trabalhando, opa, meu computador deu uma travadinha, tá, gente? Desculpa. Espero que ele pare de travar. Por outro lado, dentro desse intervalo, dessa regiãozinha aqui que a gente está trabalhando x mais h, tá? A função é contínua dentro desse intervalo, porque ela é contínua em todo o AB, né? Então, vai existir um U e um V aqui dentro. Isso é um resultado de cálculo que nós estudamos semestre passado. Então, eu estou aqui, ó. Vou dar um zoom, tá? Nessa região aqui. Nessa região aqui, que é a integral de x mais h de f de t dt, vai existir. Como a função é contínua aí dentro, vai existir um U e um V aqui dentro desse intervalo fechado, tal que o U vai ser, o F de U vai ser o mínimo e o F de V vai ser o máximo. Lembra quando nós estudamos máximos e mínimos locais, máximos e mínimos globais, né?
Então, M, eminho e emão são os valores mínimos e máximos absolutos de f. Quem são, eu não sei, eu sei que existe, tá bom? Ou seja, a minha função dentro desse intervalo x mais h, ela está limitada, tá? Por esse eminho e esse emão. Então, vai ter um valor mínimo aqui, f de u, que é o que eu chamei de eminho, e o f de v, que eu chamei de emão, que vão limitar a minha função, a imagem da minha função aqui no eixo y, tá bom? Bom, aí, usando agora essa desigualdade, lembra que na aula passada, a propriedade 9 que nós fizemos dizia assim para a gente: se eu tenho uma desigualdade entre funções, se dentro do intervalo satisfazer isso aqui, né? E não é, que é x mais h. Então, eu posso passar a integral em todos os membros da desigualdade, e a desigualdade vai permanecer inalterada, tá? Então, eu fiz isso dentro do intervalo x mais h, tá bom? Nós vimos que a integral de uma constante, a constante pode sair para fora, assim como na derivada e assim como no limite, né? E ficou a integral de x mais h de 1 dt. Bom, o que é isso daqui, gente? A função constante igual a 1 dentro do intervalo x mais h. Ora, é uma integral definida, cuja base é 1, perdão, a altura é 1, e a base é a diferença de x mais h menos x, que vai dar h, módulo de h. Mas o h eu estou assumindo que é positivo, então é h mesmo, tá? Estou tirando ele no módulo positivo, tá bom? Bom, então, a minha função aqui, por isso que apareceu esse h. De maneira análoga, como esse m também é uma constante, esse emão, ele pode sair para fora, né, dessa integral, e vai aparecer a mesma integral que a gente acabou de calcular aqui, me dando hzinho de novo vezes emão. Então, eu consegui aqui essa majoração, tá bom? Deixa eu apagar para não atrapalhar. Bom, mas quem é meu eminho? É o F do U, né? E quem é o meu emão? É o F do V, onde U e V estão dentro desse intervalo x mais h, tá bom? Como o h é positivo, gente, lembra que quando um número é positivo, eu posso passar ele dividindo e a desigualdade permanece inalterada. Então, aqui, passando, dividindo em cada membro, vai ficar f de u, vai sumir o h, né? Aqui desse outro lado vai sumir o h também. E aqui vou deixar ele indicado, porque não dá para eu cancelar com ninguém, tá bom? Mas, gente, olha que bonitinho. Quem é essa pessoa que apareceu aqui? É exatamente aquela estrelinha que eu pedi para vocês guardarem no coração. Ó, 1 sobre h da integral de x mais hf de t. Então, é esse termo aqui. Professora, por que você está fazendo tudo isso? Lembrem-se que eu falei que eu quero usar o teorema do confronto, né? E para teorema do confronto, eu preciso majorar 3 funções. Eu estou querendo construir de tal forma que a derivada da g fique aqui, porque na hora que eu aplicar o teorema do confronto, de tal forma que os limites dos extremos vão para o mesmo lugar, essa daqui vai para o mesmo lugar que a dos extremos vão, né? Então, gente, fazendo o h tendendo a zero, para eu ter o limite, para eu ter a derivada, né, de g, eu preciso fazer o h tender a zero, né, pela definição. Ou seja, eu vou passar o limite aqui. Limite de h tendendo a zero. Aqui também. Opa.
Nessa parte aqui eu vou passar o limite de h tendendo a zero. Aqui eu vou colocar um limite de h tendendo a zero. E aqui um limite de h tendendo a zero, tá? Mas olha que legal, gente. Se o h tender a zero, vamos analisar uma coisa. O h foi aquele passinho que eu dei para chegar do x até o x mais h, aquele passinho, né? Essa distância aqui vale h. Se o h tendendo a, se o h está tendendo a zero, gente, significa que esse é um h positivo tendendo a zero, significa que esse passinho que eu dei é muito pequenininho, né? Então, quando o h tende a zero, o x mais h, ele tende a x, né? Porque esse cara aqui vai tender a zero. Ou seja, esse subintervalozinho do AB vai convergir para um ponto X, para o ponto X. Se o I e o V, eles estão dentro desse intervalo, quando eu fizer o H tendendo a zero, como está tendendo para um único ponto, esse U e esse V vai ter que ser o X. Então, esse limite vai convergir para f de x, e esse limite vai convergir para f de x. E esse cara aqui é a derivada que a gente está procurando. Pelo teorema do confronto, como a função ela é contínua, né, em todos os pontos, então f de x está bem definida, dentro do intervalo AB, e portanto em x, no intervalo x mais h, então, pelo teorema do confronto, esse limite aqui, que é a definição da minha derivada, também vai convergir para f. Olha, a gente então achou que, dada uma integral de uma função, a primitiva dela, quando eu derivar, vai dar a própria f, ou seja, a g é a primitiva da f, né? E isso para qualquer intervalo que eu peguei x mais h. Dentro do AB, né, do intervalo AB. Então, ela é diferenciável em AB. Bom, outro resultadinho que nós vimos em cálculo 1, que se uma função é derivável num ponto, então ela vai ser contínua naquele ponto. Em particular, se ela for derivável dentro de um intervalo, ela também vai ser contínua dentro desse intervalo. Aqui eu fiz os cálculos, né? Perdão. Eu vou ter outras notações, certo? Então, eu acabei de provar o teorema fundamental do cálculo. Então, o que ele me fala? Dado uma f contínua em todo T em AB, né? Eu construo a G definida no mesmo intervalo, porque ela vai depender dessa integral aqui, dessa função f que eu tô escolhendo, né? E essa daqui é a função área ou diferença de áreas. E aí, pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo, eu tenho que G é a primitiva da f. Então, o que eu provei? Que, dada uma f contínua, sempre existe a primitiva dela, tá bom? Aqui são outras notações de derivada, né? Por que a integral, a primitiva, é chamada de antiderivada? Né? Vocês vão ver no livro que eles usam esse termo às vezes também. É justamente porque quando você tem a integral e você deriva ela, você some com a integral. É como se ela fosse a função inversa, né? Dando uma identidade. Então, essa noção me dá a antiderivada, ao contrário da derivada. Por isso que muitas vezes nós usamos o termo que a integral e a derivada são processos inversos. A integral inverso da derivada, a derivada inverso da integral, tá bom? Aqui eu tenho
Tá. Aqui eu tenho um exemplo pedindo para vocês encontrarem a derivada disso daqui. Meu Deus, né? Professora de Deus. Como que eu faço isso? Derivada de secante, professora do T. Nem lembro o que que é secante, né? A secante, por definição, é um sobre cosseno, né, gente? Lá nas funções trigonométricas. Bom, eu quero esta derivada aqui. Aí, o que que você ia falar já correndo para a professora? Ah, professora, dado uma função, que no caso a minha função f é a secante, porque ela está dentro da integral, né? Vamos colocar na receita de bolo do teorema fundamental do cálculo, tá? Qual que é a função área dela? Ela é a mesma que aquela ali que eu tenho, que eu estou querendo a derivada? Não, né? Porque aqui a função área ou diferença de áreas, ela vem sempre vai do A até um x. Aqui eu tenho um x à quarta, é uma outra função. Isso aqui é uma função dentro da outra função, isso aqui é uma composta, né, gente? Então, se vocês observarem essa função estrelinha aqui, ela é, vou chamar h de x à quarta, e a minha g é essa daqui, tá? Eu vou falar para vocês que essa daqui é G bola H de X. Vamos ver se é verdade? G bola H de X é G de H de X, que é G de X à quarta, que H de X é X à quarta. Então, na minha lei, aonde tiver X na G, eu vou substituir por X à quarta. Ah, é essa função aqui que eu quero. Ora, gente, se eu estou querendo a derivada dela e eu descobri que ela é uma função composta, o que que eu aprendi em cálculo 1 de função composta quando eu quero derivada dela? Um método muito famoso e muito útil, uma ferramenta chamada regra da cadeia, né? Se eu tenho uma composta de duas funções contínuas, a regra da cadeia me fala que a derivada dela, né? Ou se vocês quiserem usar essa notação aqui, é o quê? É a derivada de x. É derivada com relação a x da f, aplicada na que está dentro, vezes a derivada com relação a x da função que está. Perdão, gente. A regra da cadeia de uma função composta fala que é a derivada da função que está fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da que está de dentro, tá? Bom, eu tenho a g e a h agora. Então, para mim, a integral, fazer a derivada desse cara que eu estou pedindo, é derivada dos dois lados, né? G bola H de X. E eu sei quem é. Eu sei quem é agora, né? Por causa da regra da cadeia. É a derivada com relação a x da g aplicada na h de x, vezes a derivada da h de x com relação a x, tá? A derivada de g, quem é a g para mim? De novo aqui, né? É a função área ou diferença de áreas. A derivada dessa daqui, eu uso o teorema fundamental do cálculo, que me diz que a derivada dessa é a própria função, né? É a inversa da integral, né? Bom, só que eu quero f de t aplicada na h de x, né? Que é aplicado na h.
vezes a derivada de h. A gente tinha falado que h de x era x à quarta, né? Eu sei derivar h de x, é 4x ao cubo. Então, vai ficar a f de x à quarta vezes 4x ao cubo. Mas quem que é a f que eu tomei? A minha f é a secante, né? Então, vai ser a secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Ai, que bonitinho, tá vendo? Por que a professora fez abriu tudo isso para falar da regra da cadeia? Porque no livro ele faz direto. E não é tão claro você fazer isso direto se você não lembra das ferramentas do cálculo 1, tá bom? Então, nas notas de aula, eu separei tudo certinho. Bom, agora, de novo, pega uma função, vou falar da parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Pega uma função, tá? De AB em R, e a G, considerar a G a função diferença de áreas, correspondente a essa F, né? A gente já sabe pela parte 1 do TFC, essa aqui é contínua, né, gente? Não esquece. Que se F for contínua, então G é a primitiva de F. Ou seja, G' de X é F de X para todo X em AB. Tá bom? O que a parte 2 fala? Ó, gente, se você pegar em particular a função área quando x for o b, né? Quando você tiver a integral de a até b da função, lembra que isso aqui me dava área ou diferença de áreas, né? Da região total lá onde a função o domínio da função é limitado pelo intervalo fechado AB. Eu vou pegar e isso aqui vai ser o Fão de B menos o Fão de A. Professora, mas quem que é esse Fão? Fão onde Fão é a primitiva de F'. Ou seja, a Fonalinha da F. Professora, mas não era G? A gente vai observar que a primitiva de uma função nem sempre é única. Eu posso encontrar uma, você pode encontrar outra. Elas são parecidinhas, a menos de constante, que foi um resultado que nós provamos juntos em cálculo 1. Tá vendo como é importante o cálculo 1 na construção? É por isso que vocês estudam primeiro, tá bom? Então, ó, se f for contínua em AB, então a integral definida da função vai ser Fão de B menos Fão de A, onde Fão é qualquer primitiva da f, ou seja, qualquer função que satisfaça, que derivando ela, da função que está dentro da integral, tá bom? O que eu falei para vocês? Essa parte do teorema fundamental do cálculo, ela libera vocês de cálculos de integral definida apenas por limite de soma de Riemann, né? Então, a gente não vai precisar ficar fazendo aquelas contas sempre, a menos que a professora peça na prova um exercício específico, né? Então, apesar de não precisar calcular sempre sobre ela, é bom você saber. Ok, eu tenho a função cálculo diferença de áreas, e pela parte 1 do TFC, essa daqui é uma primitiva da F, né? Ou seja, a G' de X é a F. Se a F for uma outra primitiva da função, por teorema de cálculo 1, essa F ela vai ser a G a menos de uma constante, tá bom? Então, eu tenho que G, pelo teorema fundamental do cálculo, é primitiva de F, ou seja, G' de X é F de X, tá? Se Fona de X for outra primitiva de F, por ser 1, a F de X vai diferir da outra primitiva dela a menos de uma constante, tá bom? Bom,
essa daqui, só lembrando que é a função diferença de áreas, né? Quem é G de A para mim? G de A, aonde tiver x na função, eu substituo por A. Mas, gente, a gente viu em propriedades lá na aula passada que a integral num ponto, definida de um ponto nele mesmo é zero, tá? Por isso que tá aqui. Quem é G de B para mim? A G de B é exatamente a integral de A até B da f de t dt, ou seja, é a área da região delimitada, ou diferença de áreas, da região delimitada por f dentro desse intervalo AB, certo? Tá aqui. Bom, quem é... Opa. Fão de B menos Fão de A. A gente tem que chegar aqui, isso daqui dá a nossa integral, tá? Quem é Fão de B? Fão de B é a efona aplicada quando x é B. Então, esse cara aqui vai ser G de B mais C, né? Menos quem é Fão de A? É G de A mais C, certo? Bom, isso aqui é G de B menos G de A, mais C menos C, cancela. Quem que é G de A? É zero. Quem que é G de B? É exatamente a integral que a gente queria. Então, desde que a gente saiba uma primitiva da minha função, quando a integral for definida, não preciso mais usar limite da soma de Riemann. Isso é muito massa. Vamos ver um exemplo para não ficar muito... Vamos pegar o exemplo da função. Ó, quero que vocês calculem 1 a 3 de e elevado a x dx, tá? Bom, então, pelo teorema lá, colocando nos ingredientes do teorema, o f de x, o f de t... deixa x né mesmo. Perdão, vou fazer igual, tá? Peraí. A integral de 1 até 3 de e elevado a t dt. Não tem problema, tá, gente? X, t, banana, laranja, dá no mesmo. Pelo teorema, o f de t é o e. É o e elevado a t. Gente, quem é uma primitiva de e elevado a t? Quem é que eu derivo que dá e elevado a t? Não é ele mesmo, que a gente viu em cálculo 1? Então, g de x igual a e elevado a t é uma primitiva de f, pois g' de t aqui, né? Pois g' de t é e elevado a t, né? A função exponencial, ela e a derivada dela, a derivada da função é ela mesma, né? Bom, então, pela TFC parte 2, se a g é uma primitiva, então a integral de 1 até 3 dessa função vai ser a primitiva aplicada no maior extremo do intervalo, menos a primitiva aplicada no menor extremo. Mas eu tenho g, né? Já descobri quem é a primitiva. G de 3 é e elevado a 3, menos quando t é igual a 1, menos e elevado a 1. Que é e, né? E ao cubo menos e. E aí a gente encontra. Tá bom? Bom, pessoal, a vida não é tão linda assim, mas não tem problema, a gente consegue resolver, né?
Claro que a gente não vai sempre saber de cabeça quem é a primitiva da função. Aqui a gente sabia por conta do e elevado a t que nós estudamos que, em cálculo 1, que a derivada da exponencial é ela mesma, né? É uma função também e é ela mesma. Outra coisa, tem algumas outras que vocês também vão conseguir. Por exemplo, a integral de 1 até 3, de 1 até 5, vai, de x, dx. Lembra que a gente já calculou esse aqui? Lembra, né? Bom, quem que é uma função, uma primitiva dessa daqui? Quem que é uma função, né, que depende de x, que se eu derivar dá x? Uma opção é x ao quadrado sobre 2, né? Se você derivar f, cai o 2 aqui, cancela, e vai dar o x que está dentro. Então, f de x, x quadrado sobre 2, é uma primitiva. Então, para calcular essa integral de x dx, vai ser a primitiva que você tomou, aplicada no 5, menos a primitiva aplicada no 1. Vai ser 25 sobre 2 menos meio, que é 24 sobre 2, que é 12. Tá bom? E aí tem outros exemplozinhos para vocês, ó. Tem até o da trigonométrica aqui, tá bom? Ok. E aí, nós vamos entrar nas famosas integrais indefinidas. Então, vocês percebam que para encontrar a primitiva, eu não precisei do intervalo qual a minha função menor estava definida, né? O que eu falei para vocês? Para achar uma primitiva dessa função, quem é a função que derivando dá a função que está dentro da integral? Então, em nenhum momento eu perguntei do intervalo que ela estava definida, né? Então, eu posso definir uma integral indefinida, não preciso mais de extremos, tá? É só a cobrinha aqui, sozinha, da função. E o teorema fundamental do cálculo, ele me garante que toda função contínua tem uma primitiva, né? Bom, professora, qual é a diferença, então, de uma integral definida de uma integral indefinida? Bom, a gente viu que uma integral definida, ela pode ser uma área ou diferença de áreas, certo? Ou seja, isso aqui dá um valor, um número real, né? Ou positivo se for área, ou positivo ou negativo se for diferença de áreas, tá bom? E uma integral indefinida. A integral indefinida, gente, é aquela pergunta que a gente faz da primitiva. Se eu tenho uma integral, qual é a primitiva dela? Ou seja, qual é a função tal que eu derivar essa função vai me dar o x quadrado? Lembra que eu falei para vocês, eu não, né? O teorema do cálculo garantia para a gente que a primitiva não é única e que se a gente tiver e que todas as primitivas que você vai encontrar, elas diferem por uma constante. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, quem é a primitiva do x quadrado? Aí você vai pensar, uma função que eu derivo que dá x quadrado é x ao cubo sobre 3. Mas aí o seu colega, ele pode falar assim, tá certo também. Mas pode ser o quê? Pode ser essa daqui também, x ao cubo sobre 3 mais 1. Se você derivar a g aqui,
a derivada da constante é zero, essa daqui vai dar 3x² sobre 3, que vai dar o x². E aí, ou seja, eu tenho uma fábrica de primitivas que diferem por constante, como aquele teorema do cálculo 1 garantia para gente, certo? Ou seja, gente, eu tenho uma infinita possibilidade de funções, de primitivas dessa integral, desde que a função for contínua, lembra do TFC, tá bom? Então, enquanto a integral definida me dá um valor real, um número, de novo, positivo se isso aqui for um cálculo de áreas, e positivo ou negativo se for diferença de áreas, a integral indefinida vai me dar uma família de funções onde f é primitiva, garantida pelo TFC. Então, quer dizer, muda muito. Essa daqui é um valor real. Isso daqui me dá uma família de funções. Tá? Então, aqui, o exemplo era o que eu estava discutindo com vocês. Tá? E agora eu vou falar para vocês das tabelas de integrais definidas. Ora, eram todas aquelas propriedades da aula passada, muitas das propriedades da aula passada, só que agora não necessariamente para integral definida. O que eu estou falando? Ó, gente, aquelas propriedades de integral definida também vale para integral indefinida, tá? E eu vou pedir para vocês checarem, e esse daqui é de exercício para entregar, tá? Não se esqueça. E aqui, ó, eu tenho integral de uma constante C multiplicada por uma função. Eu consigo tirar o C para fora. Eu quero que vocês provem tudo isso em casa, viu? E se vocês tiverem dúvida, vocês trazem para mim. Integral da soma de duas funções é a soma das integrais. A integral da constante, que é aquela que a gente calculou na demonstração do TFC, da primeira parte, sai a constante para fora, fica a integral de 1. Só que a integral de 1 dx, o que é, gente? A integral de 1 dx, o que eu derivo que dá 1? Com relação a x, né? É o x. Só que eu tenho uma família de funções, eu tenho infinitos valores da constante, que ao derivar isso daqui, vai dar 1. Então, gente, o que eu estou falando para vocês? Que quando vocês calcularem uma integral indefinida para mim, vocês colocarem uma primitiva e esquecerem da constante, isso aqui está errado, tá? Menos 0,25 para cada continha errada para vocês, porque se eu ameaçar vocês com nota, vocês vão me escutar melhor, tá bom? Porque assim como o brasileiro, ele vê uma regra quando pesa no bolso dele, os alunos, eu também já fui aluna, né? Quando pesa na nossa nota, né? Aí o negócio fica mais embaixo. Então, eu quero que vocês façam, estudem quero que vocês chequem todas essas propriedades aqui. Não esqueçam de quando vocês resolverem uma integral definida, ela vai dar um número real. E se ela não for, DT. E se ela não for definida, ela vai dar uma função, não só uma função, mas uma família de funções, né? Então, não basta você encontrar só a primitiva, você tem que falar que são infinitas vindas dessa primitiva, tá bom? Então, espero que vocês... Aqui tem outros exemplos, tá? Que eu quero que vocês olhem depois. Se tiverem dúvidas, vocês me chamam, tá? Professora, como que eu sei que isso aqui tá certo? Pô, gente, calcular uma integral é encontrar a família de primitivas dela. Ou seja, o que é uma primitiva? Se você derivar o que você achou, tem que dar o que está dentro, né? Por isso que eu escrevi aqui, para verificar a resposta, a prova real, né? É isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula e
uma coisa agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Eu falei para vocês que a vida não é tão simples e que nem sempre, dada a integral de uma função para mim, definida ou não, não vai ser simples, nem sempre simples encontrar a primitiva de cabeça, tá? Então, a partir das próximas aulas, nós vamos estudar métodos de integração. Ou seja, quando eu não conseguir encontrar a primitiva de cabeça, eu vou ter como encontrar as primitivas usando alguns métodos. O teorema fundamental do cálculo ele é muito importante a parte 1, porque ele garante a existência de primitivas de toda função contínua, mas nem sempre a gente vai conseguir encontrar essas primitivas, porque a gente não tem sempre... os métodos que a gente tem pode ser que não sejam suficientes para encontrar uma outra. Então, aqui nós vamos estudar os métodos que a gente tem até hoje de integração, para a gente poder não depender de adivinhação para encontrar uma primitiva, tá bom? Então, até a aula que vem, que a gente vai ver a primeira regra, chamada de regra de substituição, como método de integração de funções. Abraços, bons estudos e se cuidem.